E também, irmãos, eu já percebi, né, que a outra questão é que na hora de ficar de pé, da hora da palavra, a gente ainda sente a necessidade de falar para alguns irmãos: fique de pé. Por mais que a maioria esteja de pé, mas tem alguns que já são antigos. Eu não digo os senhores, as senhoras daqui, tá bom? Mas eu digo os antigos de tempo, né? Que está desde o começo, outros que estão quase que desde o começo com a gente, e eles sabem como é que funciona, e a gente ainda carece ou tem a necessidade de falar para os irmãos ficar de pé. Só que na hora oficial, automaticamente, mesmo o pastor, pregador, não pedindo para você ficar de pé, você tem que ficar de pé, tá bom? Vocês estão aqui ainda? Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo de número 15. Hoje parece que deu aquele vento contrário para os irmãos não estar aqui. Tem gente que está doente, outros foram para a SPA, outros não tiveram condição para vir hoje. Foi uma enxurrada de mensagem hoje, né? Outros tiveram que resolver alguns problemas. Eu falei, meu Deus, nunca aconteceu isso, né? Mas é vida de pastor, né? Às vezes a vontade do pastor é ver a igreja lotada com os membros que tem, mas nem sempre vai acontecer isso, né? Então, o pastor, como eu sempre falo, não é se vitimizando não, tá, irmão? É para que você também siga o nosso exemplo, principalmente os obreiros aqui que são liderança da igreja, tá bom? A gente nunca falta. Por quê? Porque é pastor? Não, irmão. Quem conhece a minha história, quem conhece de onde eu vim, toda a igreja, pelo menos as 3 igrejas que eu já fiz parte, a primeira que eu nasci lá, vamos dizer assim, no evangelho lá, fui discipulado, eu passei mais de 7 anos lá, foi a igreja onde desde lá eu aprendi que a gente precisa se envolver, se dedicar, porque esse ambiente aqui é o ambiente perfeito, propício para a gente exercer a nossa fé. Então, assim, quando você estiver debilitado, não venha, pelo amor de Deus, tá? Está debilitado, não venha. Se não tiver possibilidade de estar aqui, não esteja. Agora, isso é caso de doenças, tá bom? Que te debilitam. Agora, outras ocasiões, né, que não tem possibilidade nenhuma de te impedir de vir para o culto, aí você precisa rever as suas atitudes, rever a sua fé, porque não é normal nós faltarmos culto por qualquer coisa, tá bom? Então, guarde isso contigo e a gente vai crescer, vai avançar. Eu coloquei no meu coração, onde nós fazemos a leitura, eu coloquei no meu coração de só pegar no pé, não de membros comuns, mas da minha liderança, tá? Então, minha liderança fique ciente que eu vou pegar no pé. Quem é membro, eu também vou cobrar, porém, não vai ser com tanta intensidade. Agora, tem aquela questão que eu vou usar o exemplo de Jacó, tá? Jacó, ele amou o José mais do que os outros irmãos de José. Mas só que não existe aqui um preconceito ou porque o pai tinha uma preferência por José. Na verdade, ele representa, ali Jacó representa Deus. Por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que o preferem. Então, aqueles que preferem Deus, aqueles que priorizam Deus, Deus vai beneficiar, Deus vai cuidar, Deus vai dar atenção, mais do que aquele que não o prefere, que não o prioriza. Essa é a visão daqui dos seus pastores. Aqueles que a gente vê que é fiel com a gente, aqueles que estão aqui no que der e vier, aqueles que estão envolvidos mesmo. Quando esta pessoa tiver precisando, a gente vai priorizar, tá bom? Mas quem não quer nada, com nada, infelizmente eu nem cobro mais, né? E eu não bato mais cabeça. Então, não perca tempo, ouça o conselho, mas também pratique, tá bom? Você que não observar mais eu cobrando os membros ou ficando batendo cabeça, não é porque eu mudei, é porque eu melhorei. Amém ou não? A liderança é que vai ser mais cobrada, tá? A liderança. Então, membros comuns vão ser cobrados, mas não com tanta intensidade, porque não tem responsabilidade. Eu digo no que diz respeito a cargos, títulos, função na igreja, tá bom?
Lucas, capítulo de número 15. Eu prometo ser sucinto, rápido e enfático naquilo que Deus colocou no meu coração. Lucas, capítulo de número 15. Eu quero que você abra comigo aí o versículo, localize comigo o versículo de número 11. Eu quero ler apenas 3 versículos com você, o 11, 12 e 13, tá bom? 11, 12 e 13. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Tinham quantos filhos? 2. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, o filho o quê? O filho o quê? Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou tudo o que tinha, vivendo dissolutamente. Tome seus assentos com a tua Bíblia aberta. Já que eu prego para uma igreja inteligente, uma igreja que é fiel às Escrituras, uma igreja doutrinada, você vai entender do início ao fim algumas verdades que vamos aplicar na nossa vida ministerial, principalmente espiritual e cristã, tá bom? Aqui o epígrafe está falando sobre uma parábola do filho pródigo. Porém, há alguns estudiosos e outros comentaristas bíblicos que eles falam que não é uma parábola. Na verdade, quem fez, ou quem escreveu a Bíblia Sagrada, não sendo os apóstolos, não sendo os 12, nem o apóstolo Paulo, nem esses daí, a gente está dizendo no sentido daqueles que traduziram a Bíblia, porque a Bíblia era grego, a Bíblia na verdade ela é em 3 partes, grego, latim e hebraico, tá bom? Quando te perguntarem que a Bíblia foi escrita no original, você vai responder grego, latim e hebraico. Então, teve muitas coisas que aconteceram, uma reforma para que a Bíblia hoje chegasse em português na nossa mão. Foi com muita luta, só você mesmo conhecendo a história de como a Bíblia chegou em nossas mãos, tá bom? Então, a gente encontra aqui alguns comentaristas falando que era uma realidade que Jesus estava contando e não uma parábola. Qual é a diferença de uma realidade para uma parábola? Uma parábola é uma ilustração de verdades espirituais que se aplicam na vida cristã. Cristo usava muito as parábolas, que são ilustrações. Ele pegava por exemplo, algumas histórias, ele criava, e dentro dessas histórias ele aplicava essas verdades para que aquele que o ouvia viesse ter um entendimento mais claro de como funciona o reino de Deus. É por isso que você vai ver na maioria das vezes Jesus falando sobre parábolas, e quando ele falava sobre parábolas, ele dizia assim como é o reino de Deus, é também a parábola de tal coisa, como está escrito em Mateus 25 e outros textos mais, tá bom? Então, quando nós olhamos para esta realidade, este fato, segundo alguns comentaristas afirmam, nós estamos aqui diante de uma família, ou melhor, um pai de família, que tem por vez 2 filhos. Quantos filhos? 2. Quantos filhos? 2. Eu preciso que você grave isso aí, porque por mais que você seja conhecedor dessa história, mas os detalhes é muito rico e importante para nós guardarmos, tá bom? Então, o pai de família tinha quantos filhos? 2. E os filhos tinham quantos pais? Só para ver se tu tá ligado, né? Então vamos lá, tinham 2 filhos. E o texto vai dizer, ou aliás, Jesus vai dizer que um dos filhos, que era o mais novo, ele pediu ao pai, certa feita, uma parte da herança. E essa herança foi pedida não com o pai morto, mas foi com o pai vivo. E eu acho que a pior decepção de um pai, ou o pior desapontamento, descontentamento de um pai, é quando um filho desmerece o pai e ainda rotula o pai como se o pai tivesse morto, lhe pedindo
a sua herança. Até porque na realidade ou na normalidade só se pede herança quando o pai está vivo e quando está morto. Quando está morto. Só que aqui Jesus relata que o pai não está morto, o pai está. O pai não está morto, o pai está. Então, sendo assim, nós vemos aqui uma grande desonra por parte de um filho. E esse filho não era o mais velho, esse filho era o mais novo. Ele está desonrando o pai. Ele não está se importando com o sentimento do pai. O pai que é cuidador, o pai que é protetor, o pai que lhe deu um abrigo, o pai que lhe deu comida, o pai que lhe deu mantimento. Ele está agora desonrando por causa de um momento, que eu acredito que é um momento onde entrou um turbilhão na cabeça desse mais novo. E eu preciso abrir um parêntese aqui para nós entendermos. O fato é que, na verdade, todas as vezes que você vê mais novo, qualquer texto que você lê, isso aponta para a imaturidade. Só que você vai entender uma coisa muito mais lá na frente, que a maturidade ela não está somente na idade. A maturidade não tem nada a ver com a idade. Até porque, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o Josias. Josias, ele começou a reinar sobre Israel com 8 anos de idade. Só para você ter uma ideia. Pode pesquisar. 8 anos de idade, Josias começou a reinar. Por quê? O reino só é entregue para alguém que sabe governar. Só sabe governar quem tem equilíbrio e maturidade. Quem não tem maturidade, quem não tem equilíbrio, não tem possibilidade para governar um povo. Então, Deus só levanta Josias porque viu nele não a idade. Porque se fosse pela idade, ele não seria escolhido para reinar. Mas como é que pode uma criança reinar? Irmão, eu não sei você, mas a minha fé é tão grande sobre a Bíblia Sagrada, sobre as Escrituras, que eu acreditaria se a Bíblia dissesse o inverso sobre a vida de Jonas. Porque o texto diz que um grande peixe engoliu Jonas, sim ou não? Só que eu acreditaria no inverso também, porque eu creio na Bíblia Sagrada. Quem está comigo? Qual o inverso seria? Se a Bíblia me dissesse que Jonas tivesse engolido esse grande peixe, eu acreditaria. Vocês estão comigo ainda? Eu acredito, irmão. Porque a gente às vezes acredita em coisa pouca, mas só que quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vê tanta coisa que parece que não cabe na mente de quem é incrédulo. E não cabe mesmo, né? Quem é que acredita hoje que Jesus andou por cima das águas? Quem é que acredita hoje que Jesus transformou água em vinho? Quem é que acredita hoje que o Eliseu, o profeta, quando viu que os trabalhadores que estavam cortando madeira, árvores, um deles deixou cair o seu machado, ele colocou somente ao cabo do machado na água que caiu, e o machado veio e colocou-se de volta automaticamente. Então a gente precisa crer um pouco mais no que a palavra diz, no que a palavra relata, porque se a gente não acredita no que a palavra diz, por mais que seja loucura na nossa mentalidade humana, mas se a gente não acreditar, a nossa fé é morta, irmão. Eu sinto muito te dizer, tá bom? Então, a gente encontra aqui algo que nos implica muito. Uma história de um pai de família que está recebendo de um filho que sempre foi cuidado pelo pai, que sempre recebeu proteção do pai, os benefícios da casa do pai, mas que agora ele está lhe retribuindo de uma forma que o pai não esperava. E qual é a retribuição de toda a bondade que o pai deu a esse filho? A retribuição é jogar na cara do pai que o pai está morto. Porque por mais que o filho mais novo não esteja expressando, mas com a sua atitude ele está dizendo que o pai está morto. Acredite, irmão, tem atitudes que falam muito mais do que palavras. Vou voltar aqui de novo. O texto não diz que ele fala para o pai: você ou o senhor, a partir de hoje, para mim, está morto. Não, o texto não diz assim. Mas o texto diz que o filho mais novo olhou para o pai e a atitude de pedir a herança estava dizendo para o pai, sem mesmo expressar,
aquilo que era de desonra, mas pela atitude que ele teve, expressou mais do que uma palavra, dizendo que o pai estava morto sem mesmo falar que o pai estava morto. Aí o texto vai dizer que o pai não vai questionar, porque ele só pede a herança, ele só pede a parte que lhe cabe, porque ele não quer mais ficar na casa. Eu não sei qual foi a loucura que entrou na cabeça desse menino, desse rapaz, porque na casa tinham trabalhadores, e se tinham trabalhadores e servos, nós entendemos aqui que ele vivia uma regalia, vivia uma vida tranquila, uma vida sem problema, até porque quem resolvia era o pai, e quando não era o pai, eram os servientes da casa. Então imagina que ele tinha a melhor cama, imagine que ele tinha as melhores roupas. Era como se fosse no dia de hoje, né? Ele só usava o perfume da Jequiti, da Boticária, né? Ele só usava, eu não sei se é bom, né? Mas é o que vem na cabeça, né? Mas o caiaque. Ele só usava perfume de marca, irmão. Só usava aquele externo, né? O Giorgio Armani, Ricardo Almeida, né? Aquele sapato de grife. Então ele tinha uma regalia. Só que o texto não revela qual foi a loucura que impulsionou esse menino ter a atitude que ele vai ter agora, de pedir a parte dele, que lhe corresponde, que de fato ele tem direito. Só que não é o tempo. Eu disse, não é o tempo. Vocês estão aqui ainda? Ele está pedindo do pai, ou melhor, ele está reivindicando, ele está exigindo do pai aquilo que é de direito dele, mas ainda não está no tempo de ele receber. Aleluia. Então o maior problema às vezes da nossa imaturidade é que a gente quer do pai coisas que a gente tem direito, mas a gente está pedindo na hora errada. Porque se não tem preparo, se não tem maturidade, se não tem equilíbrio, aquilo que é de direito meu, se vier para minha mão, para minha mão, eu vou destruir em segundos. Eu vou destruir, acabar em pouco tempo. Então tem coisas que a gente até quer, a gente deseja, e de fato Deus quer dar. E porque Deus não deu? Só é avaliar a tua vida. Será que a tua vida se enquadra no tempo de receber bênção? No tempo de receber a porta aberta? No tempo de receber a herança? Ou você simplesmente está deixando a pressa tomar de conta da tua vida? Ao ponto de você exigir aquilo que é de direito, porém você não está pronto para receber. Então cuidado com algumas coisas que às vezes você está exigindo de Deus. E às vezes, irmão, acredite, assim como esse pai aqui, que é uma figura representativa de Deus. Eu vou repetir, esse pai é uma figura representativa de Deus, ou seja, ele representa Deus. E esse filho aqui, muitas vezes aqui, eu vou aqui definir, mas não que seja, porque tem muito mais grupos na igreja, mas aqui estamos tratando de dois grupos dentro da igreja. O grupo dos mais novos e o grupo dos mais velhos. Todos dois têm problema, eu vou te explicar daqui para o final. Só que esse filho não tem maturidade para receber o que ele reivindica. Não tem maturidade e não tem estrutura para receber o que é de direito, só que não está no tempo. Mas assim mesmo ele pede, ele exige, ele tem pressa. E tudo aquilo que nós temos pressa para receber, e nós não estamos preparados, ou não chegou o tempo exato para a gente receber, a gente pode perder. A gente pode destruir com a nossa própria mão. Então dá glória a Deus, celebra ao Senhor, dá um sorriso. Porque tem coisas que Deus não te deu porque Ele quer te livrar da queda. Pastor, mas a bênção de Deus não é bênção para a minha vida? É. Só que o problema é que o ser humano tem uma capacidade muito louca, irmão. Uma capacidade muito forte, muito grande, de transformar a bênção de Deus em maldição. Porque há uma diferença. O nosso Deus soberano, ele transforma a maldição em... Mas o ser humano imaturo, ele tem a capacidade de transformar a bênção de Deus em maldição.
Então, às vezes que Deus não dá ou retém, é para te livrar, irmão. Porque se Deus te der o que você quer agora, nem para a igreja você vem mais. É assim mesmo, né? Aí o texto vai dizer que o pai não vai questionar a decisão do filho. Irmão, doido é aquele crente maturo que acha que Deus vai interferir nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Assim como esse pai que é representativa de Deus não interfere nas escolhas e decisão desse filho, assim é Deus. Todas as vezes que você tomar alguma decisão precipitada, sem consultar o teu Deus, é porque você está insistindo. Eu não sei se tu lembra de uma expressão que os nossos pais sempre falavam para nós quando a gente insistia numa coisa. Só que ele sabia que ia dar errado. Ele sabia que se eles permitissem, autorizassem a gente fazer o que a gente queria, estava pedindo deles, a gente ia quebrar a cara. Mas de tanto a gente insistir, que a gente ouvia uma frase muito conhecida dos pais. Qual era? De tanto o filho insistir, aquilo que o pai disse não, o pai vai dizer, então vai, então faz. Essa frase é perigosa, mas tem um aprendizado. Porque se a gente não aprende com a orientação dentro de casa, a gente vai aprender com a vida aí fora, irmão. Então parece que a gente está lidando com uma geração que é mimada. Parece que a gente tem que lidar com uma geração que parece que implantaram na cabeça deles um chip de imediatismo, onde tudo é na hora, tudo é imediato, tudo é no momento deles, mas não é. A gente precisa entender que existe um tempo determinado para todas as coisas e todo propósito abaixo do céu. Então, se a gente não se submeter à vontade do Pai, de Deus, a gente está correndo sério risco de perder família, ministério, casamento, perder uma vida bem-sucedida e comprometer o nosso futuro. Por causa de quê? De uma pressazinha, de uma coisa que a gente quer, mas não está no tempo. Então o texto vai dizer que o filho, ele pede a herança. Duas coisas eu vejo aqui no pai. A primeira eu já falei, mas ressalto. O pai não questiona a decisão dele, nem interfere. Ok? Segunda verdade, esse pai não vai reter o que o filho está pedindo. O pai vai dar, o pai vai entregar. É aquele então, vai. Aí o filho vai, e o texto continua dizendo que o filho, quando se distanciou, quando ele foi para uma terra longínqua, para quem não sabe o que é uma terra longínqua, é uma terra muito distante da geografia que ele estava, que era a casa do seu pai, que era a casa onde ele foi criado, era a casa onde ele foi educado, onde ele cresceu. Então ele foi para uma terra muito distante. Quando se fala numa terra longínqua, é uma terra muito, muito, muito distante. Ele pegou tudo que tem e foi embora. E o texto diz que ele foi viver uma vida dissoluta, uma vida regalada. Ele foi gastar, segundo o filho mais velho vai falar lá, no final da história, que ele estava gastando com meretrizes, prostitutas. Estava gastando com coisa errada. Aí o texto vai dizer que ele foi muito longe, ao ponto de o pai nem conseguir lhe visitar. Irmão, a nossa desobediência, aprende uma coisa, a nossa desobediência e precipitação e imaturidade, ela tem o poder de nos levar muito longe, muito distante, mas ela não tem o poder de determinar um destino de vitória, um destino abençoado, um destino e um futuro de sucesso. Então, cuidado com desobediência, com imaturidade, cuidado com a pressa. Aí o texto diz que ele foi longe, muito longe. Só que quando ele gastou toda a sua herança, o texto é bem claro e diz, versículo de número 16, 13,
15:16, vai dizer que ele chegou a gastar tudo. E o 14, 14, 15 e 16. Vai dizer que ele começou a gastar tudo, ao ponto de não lhe sobrar nada. E depois que ele gastou tudo, veio uma grande necessidade, uma fome na terra onde ele estava, no ambiente onde ele estava. Irmão, Deus sempre vai nos dar um sinal de que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Vou repetir isso aqui. Deus sempre vai nos dar um sinal de que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Então, tem vezes que a gente está fazendo, está dando certo, mas isso não significa que é certo. Está dando certo por um momento, mas isso não significa que vai dar, que é certo, que é da vontade de Deus. E é por isso que nós devemos ter cuidado. Aí o texto diz que ele, gastando tudo, a fome chegou, a necessidade atingiu a vida daquele menino. E o texto vai dizer que ele corre para um dos cidadãos daquela terra para pedir o quê? Socorro, ajuda. Eu falei para você, quando você não ouve a orientação da casa, você está propício a aprender com a vida aí fora. E qual é o mais fácil? Não digo mais nem fácil, né? Qual é o melhor? Ouvir a orientação na casa ou aprender com a vida fora? Pois é, só que esse filho decidiu aprender da pior forma. Por que pior forma? Porque era para ele estar aprendendo dentro de casa, a caminhar como um filho, a viver como um filho, só que ele decidiu escolher um rumo diferente, que estava comprometendo o futuro de sucesso, por causa da precipitação, desobediência e da imaturidade desse menino. Aí o texto vai nos dizer que ele vai pedir socorro ao pai. Ao pai? Não. Ele vai pedir socorro a dos cidadãos. Quase eu escapuli aqui, né? Quase eu falo igual a Dilma, cidadãs. É cidadãos, né? Aí ele foi e recorreu a dos cidadãos daquela cidade, que logicamente era um fazendeiro. E aí quando ele chega lá, a única coisa que ele tem para fazer é cuidar de porcos. Você está vendo que a vida desse menino virou de avesso. Você está vendo que de uma hora para outra, por causa da precipitação dele, você está percebendo que os valores da vida desse rapaz vai investir. Por quê? Porque ele decidiu aprender de uma forma mais difícil. Às vezes ouvir não é fácil, mas a Bíblia diz que até o tolo, quando para ouvir, a Bíblia chama ele de sábio. Se até o tolo, quando se cala para ouvir, a Bíblia tem ele como sábio, então a gente tem que parar para ouvir um pouco mais. Porque se a gente não sabe mais ouvir, a gente vai quebrar a cara e vai aprender da pior forma. Aí o texto diz que vão propor um trabalho que não é um trabalho que ele está acostumado a fazer. Não é um trabalho legal para quem vivia uma regalia, uma vida de príncipe, uma vida de rei dentro de uma casa, que tinha tudo o que queria. Só que o texto vai dizer que agora ele vai ter que cuidar de... Tem alguns, eu acho que eu até cometi esse erro já, mas se você... Por isso que a gente não tem que ler a Bíblia de vez em quando, tá, irmão? Tem que ler a Bíblia todo dia, por quê? Porque senão, se a gente passa despercebido, acaba falando besteira. Por quê? Porque alguns afirmam, eu me coloco nesse grupo porque eu já saí disso aí, mas eu já afirmei, que alguns afirmam que o filho pródigo está lá no meio dos porcos e o filho pródigo ele está comendo das bolotas, da comida dos porcos, mas não é verdade. Quer ver o verso de número 16? Alguém lê para mim aí? Só a parte A?
E o quê? E o quê? E desejava. Desejar, irmão, é ficar na expectativa. É querer, mas não é fazer o que ele está desejando. Está só no plano dele. Mas ele não tocou, ele não conseguiu comer. Estava doendo o estômago dele de fome, porque a terra estava numa grande fome e necessidade. E aí agora ele está cuidando de porcos para ver se sobrevive. E nem a comida dos porcos ele pode tocar e comer. Irmão, ele está no meio dos porcos, ele cuida dos porcos, mas não usufrui daquilo que ele deseja. Aí o texto vai dizer que, enquanto ele deseja comer as bolotas dos porcos, o texto continua dizendo no versículo 16, parte B, ninguém lhe dava nada. Vou repetir, ninguém lhe dava nada. E é interessante que o pai deu o que ele queria. Mas quando ele foi aprender com a vida, ninguém lhe dava o que ele queria. Irmão, não troque o certo pelo duvidoso. Tem gente trocando o que é certo pelo duvidoso só pelo fato de que o que é certo te exige renúncia. Pelo fato de o que é certo, o que é justo, correto, te exige abrir mão de coisas erradas. Se você trocar o que é certo pelo duvidoso, você vai sofrer, irmão. Você vai penar. E tem um jargão, tem um ditado popular, que eu acho que você conhece, que diz que quem não ouve conselho, ouve o coitado. Já ouviu gente que não ouviu o conselho, mas ouviu o coitado? O camarada tá a todo vapor, tá com tudo em cima. Aí tem conselho lhe cercando, dizendo que o que ele quer fazer é errado, mas ele insiste em fazer. Tá com tudo em cima, tá com todo vapor, irmão. E aí ele vai, executa o que ele queria fazer, só que ele não ouve conselho, e aí ele quebra a cara, tá numa vida medíocre, tá na lama, no fundo do poço. E o que ele vai ouvir? O conselho foi embora. Já que tu não recebeu, agora vai ouvir alguém olhando para ele no fundo do poço e dizendo, ô coitado. Não é assim? Então devemos ter cuidado, porque às vezes, quem não ouve, irmão, a Bíblia diz assim, ó, pela multidão de conselheiros vem a sabedoria. Provérbios. Quem não ouve conselho é tolo. Quem ouve conselho é sábio. E acredite, para nós que ouvimos conselho, às vezes, nós somos sujeitos a ser taxados como o certinho, o santarrão, até mesmo aquele que bajula, quem lhe aconselha. Só que, na verdade, enquanto a gente está recebendo essas críticas por fazer o que é certo, de forma certa, outros que estão trilhando o caminho da facilidade estão se perdendo. Por quê? Pior do que simplesmente estar no meio do porco, é aquilo que o pai vai afirmar no texto da história. O texto está nos ensinando, lá no final você vai ver, que essa atitude do filho não somente leva ele para a lama, olhe para cá, mas vai levar ele a uma condição de perdido e morto. Perdido e morto. Ele está dentro de uma condição de perdido e morto, justamente porque ele tomou uma decisão precipitada, está na lama, mas o pior do que estar na lama é estar numa condição de perdido e morto. Morto e perdido. O pai vai dizer depois, meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi Pois é. Então, enquanto ele estava lá, na lama, sem ter uma postura de se levantar, ele estava na condição de perdido e morto. Só que eu acho lindo na história porque o filho pródigo, por mais que o nome pródigo, signifique o desperdiçador,
ou esbanjador. Todas as vezes que você ouvir a palavra pródigo, pode ir no dicionário, está escrito esbanjador, desperdiçador. Isso é característica de quem é imaturo, de quem não tem estrutura emocional ou de quem é empolgado. E qualquer coisa que lhe dão, por mais que seja bom, ele tem o poder de transformar em coisas ruins. Aí o texto está dizendo que ele vai decidir agora consertar o que ele mesmo quebrou. Acredite, irmão, todo filho sabe o caminho de volta para casa, sim ou não? Sim. Sabe. Então, o mesmo caminho que ele percorreu da casa até uma terra longínqua, é o mesmo caminho da terra longínqua para a sua casa de volta. Só que tem gente, irmão, que entrou em tantos problemas e fez muitas dívidas com a vida e com Deus, que agora o boleto acabou de chegar na porta da casa dele. E aí quando o boleto chega, alguns não conseguem reverter a situação que ele mesmo causou. E isso é perigoso. Porque o filho pródigo, ele fez besteira na vida dele, mas ele conseguiu achar uma luz no fundo do poço. Ele conseguiu encontrar força para se posicionar. Por que se posicionar? Porque o texto diz que ele vai dizer, ele vai declarar: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele até faz uma espécie de ensaio aqui. Ele vai dizer: e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. O posicionamento dele é muito bom. Mostra que ele está arrependido. Por quê? Porque ele, irmão, tem que falar isso aqui também. Porque não é simplesmente a gente colocar o filho pródigo numa condição de medíocre, pelo fato do que ele fez, e a gente esquecer que às vezes a gente tem umas atitudes que é muito parecida com a do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele está desperdiçando tudo. E tem crente que desperdiça também. Eu não estou dizendo dinheiro, coisas materiais. Estou falando no âmbito espiritual. Tem crente que é desperdiçador de unção. Como assim, pastor? Tem crente que recebe a unção de Deus aqui, mas não valoriza com bom testemunho lá fora. E desperdiça a unção de Deus. Só que o texto diz que ele falou: me levantar-me-ei, isso é muito bom, irei ter com meu pai. Ele sabe o caminho de volta para casa. E o texto vai dizer que quando ele se levanta, falando essa frase, ele continua: eu não sou mais digno de ser chamado teu, mas trata-me como um de teus trabalhadores. Isso aqui é interessante, porque ele colocou na cabeça dele, eu não sei se foi Satanás, porque isso aqui não é uma vitimização. Porque se ele tivesse se vitimando, ele fazia igual alguns da minha geração. Como é que é alguns da minha geração? Desvia da igreja, sai da igreja e coloca a culpa no pastor. Desvia da igreja, vai para o mundão e coloca a culpa nos irmãos. Então esse é um problema, porque o filho pródigo, por mais que ele tenha pecado, feito o que é errado, ele sabe que ele está vivendo as consequências da sua própria escolha errada. E a sua escolha errada é que colocou ele na lama, e não foi o pai, não foi o irmão mais velho que estava na casa. Então às vezes a gente tem que parar de se vitimizar, porque nem o filho pródigo, mesmo na lama, ele não se vitimizou dizendo: ninguém lembra de mim. Não, irmão, quem fez o que é errado e tem consciência do que fez errado e agora está sofrendo as consequências, não pode se vitimizar. Não pode reclamar porque ninguém lhe dá uma mão amiga, porque o que eu mais vejo é uma geração que gosta de ser paparicada, uma geração que gosta de ser bajulada, está vivendo as consequências do pecado, das atitudes precipitadas, das escolhas erradas. Daí quer vir para cá e pedir para o pastor orar na cabeça, porque aquilo que para eles
aquilo que eles estão vivendo não é uma consequência das escolhas deles. Na cabeça deles é prova. Na cabeça deles é um vale. Na cabeça deles é um deserto. É muito fácil, né, irmão? E a gente tem alguns crentes por aí que estão perdidão. Estão mais perdidos que o filho pródigo. Porque não sabe reconhecer que tudo aquilo que aconteceu não foi culpa de ninguém. Você não pode colocar em alguém a culpa que você mesmo praticou. O erro que você fez. Irmão, você pode ter uma... Você precisa conhecer essa verdade. Eu acho que você até conhece. Eu só vou te lembrar. Deus perdoa, sim ou não? Mas as consequências você é obrigado a viver. Lei da semeadura. Quem planta, Gálatas 6, alguns não aparece o capítulo 6, mas é o 6. Lá está dizendo assim, que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E acredite, a nossa plantação é opcional. Agora, a nossa colheita é obrigatória. Aí o texto vai dizer que esse filho se levanta e vai ter como pai. Só que o que ele vai dizer? Eu não sou digno de ser chamado Deus, mas ele está pedindo agora que o pai lhe trate como um dos seus trabalhadores. Eu vejo aqui uma outra verdade. Os trabalhadores tinham benefício, sim ou não? Eles recebiam salário para trabalhar. Só que eles tinham compromisso além do serviço deles? Não. A única responsabilidade dos trabalhadores na casa desse pai era simplesmente cumprir o horário, fazer tudo direitinho que o trabalho lhe exige e irem para sua casa e viver a vida que eles querem. Perceba que o filho pródigo está se levantando, se posicionando, mas só que ele está colocando na mente dele, no coração dele, que ele não quer mais ser tratado como um filho, porque ele não é digno, mas ele exige que pelo menos o pai use de graça, use de misericórdia para lhe tratar como um dos seus trabalhadores. Olhe para cá e entenda essa verdade. Quando o filho pródigo está dizendo assim para o pai, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata pelo menos como um dos teus trabalhadores, o filho pródigo está dizendo para o pai, pai, eu não quero ter responsabilidade de filho, eu quero apenas usufruir dos benefícios que os trabalhadores têm por trabalhar e cumprir tempo, e depois voltar para casa e viver uma vida como eu quero. Por quê? Ser filho, irmão, acho que é mole. Aí vem um esfregador de meia patáqua, né? Nos cultos de caixa, nos cultos de rua. Eu quero saudar os nossos irmãos de pensamento livre. Eu quero saudar com a parte do Senhor nossos irmãos zumbandistas. Eu quero saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor, nossos irmãos espírita. Você precisa entender uma coisa, Deus não tem filho na macumba, irmão. Deus não tem filho na boca de fumo. Isso aí tudo é criatura, não é filho. Porque para ser filho tem um critério. Qual é o critério? Obediência, santidade, lealdade, fidelidade. Aí tem gente que acha que é mole ser filho. Eu venho para a igreja, eu levanto a mão e chamo Deus de pai. Isso não significa que Deus te chama de filho ou te trata como filho. Porque a gente acha que o fato de a gente chamar Deus como pai, Deus também nos chama de filho. Só que é as nossas atitudes que vão dizer se Deus está nos tratando como filhos ou não. Aonde está o critério, pastor? Na palavra de Deus. Quer ser filho? Obedeça a lei estabelecida pelo pai. Filho que é filho obedece, irmão. Filho que é filho respeita ao pai. Filho que é filho se submete ao pai. Filho que é filho entende que se o pai diz não, é porque às vezes é livramento depois. Amém ou não? Amém.
Aí o texto vai dizer assim, ó, não me trata mais como filho, me trata pelo menos como um dos teus trabalhadores. Eu sei que alguns pregadores têm uma visão diferente, não é errado, tá, irmão? Não é errado, porque Deus dá a rema. O que é rema? É a revelação da palavra individual a cada um, tá bom? Então, para mim, Deus deu essa revelação, essa rema da palavra para você entender de uma forma que também vai agregar valor na tua vida, amém ou não? Você vai ver outros pregadores pregando o mesmo texto, a mesma história, a mesma palavra, só que Deus vai te falar de uma forma diferente. A palavra é poderosa, né, irmão? Aí o texto vai dizer que ele não quer ser tratado mais como filho, porque ele não se acha digno. Mas ele quer ser tratado como um dos seus trabalhadores. Irmão, ser trabalhador é muito mole. Sabia? Ser trabalhador é fazer o que eles faziam. Eu não quero ter relacionamento com o pai. Eu não quero conviver com o pai. Eu não quero compromisso com o pai. Eu simplesmente quero cumprir um trabalho ou um serviço para o dono da casa me beneficiar. Porque ser trabalhador é isso. Você cumpre o tempo que foi estabelecido para o teu trabalho. Aí você executa o teu serviço e daqui a pouco você volta para a tua casa, viver a vida que você quer. E não a vida que o dono da casa, que é o pai, quer que você viva. Percebeu a escolha dele? Aí o texto vai dizer que o pai não hesitou responder o filho. Porque enquanto o filho estava vindo de lá da lama para a casa do pai, o retorno dele, dizendo que não era digno, dizendo para o pai o tratar como um dos seus trabalhadores, o pai não hesitou responder à altura. O pai simplesmente abraçou e beijou. Irmão, você precisa entender uma coisa. Existe dentro dessa cultura, exatamente nesse texto, a cultura vai dizer que aqueles filhos que saíam, como esse filho pródigo saiu da terra e principalmente da casa do seu pai, a lei mandava apedrejar se ele retornasse. A única coisa que livraria, segundo a lei e a cultura da época, uma pessoa ou um filho como esse, que eles tinham como rebelde, rebeliado, que era uma grande desonra, tanto para o pai como também para a nação a qual ele estava inserido, era o apedrejamento. Mas a única coisa que o livrava do apedrejamento era o abraço do pai e o perdão do pai. Você não está aqui, irmão, porque você é bom. Você não está aqui porque você é inteligente. Você não está aqui porque você é bonito. Olhe para cá. Você não está aqui porque você é extremamente bondoso. Não, você só está aqui pela graça de Deus. Existe uma sentença que foi quebrada. Irmão, o texto vai dizer acerca de Cristo que quando ele desceu, ele pegou a cédula que era contra nós e encravou na cruz do Calvário. Eu vou falar de novo. Quando ele veio, sendo nós ainda pecadores, ele pegou aquela cédula que era para nossa condenação e rasgou, e encravou na cruz do Calvário e disse: tetelestai, está consumado. Deus está dizendo: eu te perdoo, eu te restauro, eu te liberto, eu te curo, eu te transformo, eu te aceito. O pai abraça, e eu termino aqui. O pai abraça, o pai beija, num ato de perdão. A sentença foi quebrada, o livramento chegou e a graça alcançou. Olha o que a Bíblia diz. Que o pai vai olhar para os trabalhadores, os servientes da casa, e vai dizer assim, ó: pegue uma veste nova e ponha nele. Pegue um anel e coloque no seu dedo. Pegue as sandálias e coloque nos seus pés.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando a gente lê a Bíblia aqui, a gente acha que a história é do jeito que está. Só que a Bíblia tem algumas ocasiões que ela não dá detalhes, como de tempo, que esse filho passou longe da casa do pai. Tu acha que ele passou só um dia? Lendo aqui, a gente pensa que só foi um dia, né? Aconteceu tudo isso? Não. Foi anos, tá? Anos, ele estava longe da casa do pai, anos e anos, e quando ele volta, o pai está dizendo bem assim, ó, como quem soubesse, né? Como quem já sabia a numeração do anel que cabia no dedo, como quem sabia o número da sandália que cabia no filho. Irmão, um filho que sai de casa e passa muito tempo longe do pai, ele volta maior, diferente, sim ou não? Sim. Vai mudar. Talvez ele venha mais magro, talvez ele venha mais gordo, ele vem cabeludo, ou talvez vem careca, eu não sei. Ele vai mudar muita coisa, e principalmente a estatura dele. Mas como é que o pai está dizendo bem assim, ó, traga a vestimenta, sem querer saber o tamanho do filho? Se eu te falar que por mais que esse filho tenha passado tantos anos, isso aqui é uma verdade muito poderosa e você precisa guardar. O pai só não pede a numeração do anel, não pede a numeração do tamanho do pé, não pede o tamanho exato da camisa, porque o pai sabia que o filho que saiu de casa foi e voltou da mesma forma, ele não mudou nada. Pastor, não passou muitos anos? Passou. Só que qual é a lição? A lição é que quem está dentro de casa cresce, quem está fora não cresce. É por isso que a vestimenta era o mesmo tamanho, o anel estava no dedo dele, o sapato também dava. Aí vão preparar um carneiro cevado, aí o texto vai dizer que eles vão fazer festa pelo retorno do filho. Só que eu falei que tem dois grupos para a gente terminar aqui. O grupo que tem na igreja é aqueles que vão se aventurar aí fora, sai da casa do pai, se ausenta e depois volta. E tem aquele grupo que fica dentro. Só qual é a diferença? A diferença é pouca. Quem estava dentro saiu, e quem estava dentro está dentro. Como assim? Um saiu, foi se aventurar, o mais novo. E o mais velho permaneceu na casa. Só que qual é o problema? É que os dois têm maturidade. Ou os dois têm falta de maturidade, perdão. Os dois têm falta de maturidade, os dois são imaturos. Por quê? Enquanto o filho pródigo, mais novo, saiu e perdeu a herança, o mais velho ficou e perdeu tempo. Vocês estão aqui ainda? O filho mais novo perdeu a herança. O filho mais velho permaneceu na casa, mas perdeu tempo. Por quê? Porque o texto diz que quando ele volta do campo, ele vai observar que está tendo uma festa. Estão festejando lá, estão celebrando, ele vai até um dos trabalhadores e vai perguntar: o que está acontecendo aqui? Teu irmão mais novo, ele retornou e teu pai decidiu fazer uma festa. Aí ele vai ficar irado. E quando ele fica irado, o texto vai dizer que ele vai até o pai e vai questionar o pai por que ele está fazendo festa para o filho mais novo. E ele vai dizer que gastou toda a herança, todos os teus bens, a fazenda que o Senhor dividiu com ele, com as meretrizes e as prostitutas, vivendo uma vida dissoluta, e para mim não tem nada. Aí o pai vai chegar com ele e vai dizer bem assim: meu filho, há quanto tempo eu estou contigo? Tudo que eu tenho é teu. Ele vai dizer, irmão, tudo que eu tenho é teu. Mas qual é o problema do filho mais velho? O problema do filho mais velho, primeiro, imaturidade. Segundo, ele perde tempo. Por que ele perde tempo? Porque ele não entendeu. Ele só foi entender que aquilo que era do pai era dele, porque o pai falou, mas ele não sabia que o que era do pai era dele. Aí o que ele está fazendo? Ele está reclamando porque ele perdeu tempo. Irmão, quem tem relacionamento com alguém
sabe o gosto da pessoa, sabe o andar da pessoa, pela convivência, pelo relacionamento, sabe o que a pessoa gosta e não gosta, sabe que a pessoa ama o que você tem e o que não tem. Irmão, a gente precisa entender que o relacionamento nos dá essa capacidade. Ele estava muito tempo na casa e por não se relacionar com o pai, ele não sabia que o que ele tinha, o que o pai tinha era dele. Então ele estava perdendo tempo, porque enquanto o filho mais novo saiu de casa, se ausentou da presença do pai, o que ficou na presença do pai estava perdendo tempo. Tanto é que ele não reconhece ou não entende que o que o pai tem também é dele. Era para ele ter cultivado o relacionamento, era para ele ter criado ou construído uma intimidade com o pai. Porque quem tem intimidade, irmão, sabe o que tem. Fique de pé. Então aprendemos algumas verdades do início ao fim. A gente se debruçou hoje numa parábola que é muito conhecida. E acredite, esta parábola eu acredito que é uma das parábolas mais interessantes que a gente lê na Bíblia Sagrada. E guarda essas verdades com você, guarda e leva para a tua casa e coloca em prática. Acredite, você vai viver grandes coisas. Não esqueça, sexta-feira tem a segunda noite da campanha. Convide mais pessoas, não perca tempo, evangelize, faça um convite no seu trabalho, aonde você for, onde você estiver, tá bom? Traga mais um. Sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui já para glorificar o nome de Jesus, nessa segunda noite da campanha. Quem vai pregar é o pastor Paulo César, de Rondônia, tá bom? Vai ser bênção de Deus, o homem é bênção, tá bom? Levante as suas mãos aí para a gente ir embora. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o